escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, eu sou o Júnior. Esta é a aula da Escola Dominical para os Teens. Bem-vindo, Teens. Você é Teen? Você está no lugar certo, assistindo o vídeo certo. E hoje a gente vai tratar da revistinha que estamos trabalhando já há 2 domingos, né? Hoje é o 3º. E é esta revistinha aqui, cujo título é Território Teen, uma viagem pela história da redenção, parte 1. E hoje, como eu disse, vamos tratar da lição número 3, cujo tema é Bora Viajar? Bora viajar? Na primeira lição vocês ouviram sobre a criação, na segunda lição você ouviu sobre o dilúvio, e hoje é sobre a história de um cara chamado Abraão. Nós conhecemos ele por Abraão. No início da história dele, ele chamava-se Abrão. Depois ele passou a se chamar Abraão, porque Deus lhe mudou o nome. Então, vamos à leitura já da Bíblia. E vamos ler Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 ao 5. 12, do 1 ao 5. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Um detalhe importante: Tera, que é o pai de Abrão, ele estava já a caminho de Canaã, né? Ele decidiu sair de Ur dos Caldeus. Ur era a principal cidade da Mesopotâmia na época, né? Ele saiu de Ur, onde é o Iraque hoje, mais ou menos. Ele saiu de Ur, né? Ele decidiu sair de Ur para ir para Canaã, né? E aí eles pararam um tempão em Harã, né? Tera morreu inclusive em Harã, e Deus chama Abrão para continuar essa viagem, né? Terá provavelmente tinha decidido por ele mesmo ir para Canaã, porque a Bíblia não cita que foi uma ordem de Deus, né? Provavelmente foi desejo do próprio Tera ir embora de Ur para Canaã. Só que para Abrão é uma ordem, né? Ele fala: Abrão, você tem que continuar a jornada do seu pai e chegar em Canaã. Eu vou te dar aquela terra, né? E você vai ir para lá. E Abrão pega as suas trouxinhas, pega junto as suas coisas, pega todas as pessoas da casa dele, né? Na época havia escravidão, então ele tinha escravos, ele pega os escravos dele e tal. E o sobrinho, Ló, a sua mulher Sara, que na época ainda chamava-se Sarai, depois teve o nome mudado, e partem para Canaã, né? Então eles fazem uma longa jornada até Canaã, né? E lá chegam, né? E ele creu, né? Ele creu em Deus, de que o lugar que Deus tinha falado para ele ir era melhor do que onde ele estava, né? Era provavelmente uma fé, uma crença que o pai dele já tinha, embora não fosse uma ordem, né? Mas Abraão recebeu como ordem e ele acatou como ordem. E ele seguiu essa ordem, ele cumpriu essa ordem e foi, né? Em Hebreus, a gente lê lá no capítulo 11, no versículo 16. Vamos abrir a Bíblia, por favor. Eu disse que seriam bastante leituras hoje. Hebreus,
No capítulo 11, no versículo 16, diz assim. 16, está aqui. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O autor de Hebreus está falando aqui dos heróis da fé, né, dos patriarcas nesse caso. Né? Se você subir um pouquinho, o subtítulo é Os Patriarcas. Então ele começa lá no versículo 8. Né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. No 10, né? E agora o 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, a gente vai ver ainda a história, né? E então, o Novo Testamento mostra que Abraão agiu por meio da fé, quando ele pegou suas trouxinhas, sua família, suas coisas, a sua casa toda e viajou até Canaã. Né? Ele agiu pela fé, visando não a terra de Canaã, como seu pai estava querendo ir para Canaã. Ele estava visando a pátria celestial. Ele tinha, no Novo Testamento, esse trecho que a gente leu mostra que ele tinha isso em mente. A pátria celestial, a cidade celestial, a terra prometida, até para nós, né? O céu. É isso que ele queria, é isso que ele almejava. Né? E o detalhe, tá? Não podemos perder de vista, ele tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. Né? Sarai, sua mulher, tinha 65, ela era 10 anos mais nova que ele. Então toda vez que eu falar a idade de Abraão, vocês subtraem 10 aí para achar a idade de Sara, caso eu não lembre de falar, tá bom? Aliás, Sara é a única mulher cuja idade é dita na Bíblia. Né? Nenhuma outra mulher tem a idade revelada em tantas passagens como tem Sara. Né? São várias passagens desse citar a idade de Sara. Bom, então ele pegou e foi. Bora viajar? Vamos, tô indo. Ele se pôs em caminho e chegou a Canaã. Né? Aí na sua revistinha, e esse é o ponto 1. Nós estamos no ponto 1, né, da lição 3, que é vamos caminhar. Né? Nós agora chegamos ao ponto 2, que tem um título estranho, né? O título é Quanto Sangue? Então vamos entender essa história? Vamos abrir lá em Gênesis 15 para entender o porquê que tem esse subtítulo nessa lição aí. Quanto sangue? Vamos ver. Em 15, né? 15:1. A gente vai ler do 1 ao 10 por enquanto. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, que era um escravo dele, né? Um servo dele. Disse mais Abrão: A mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Aí aqui a gente percebe, né? Lembra que eu falei que eles saíram, o Tera decidiu sair de Ur por ele próprio? Só que a gente percebe que já foi uma movimentação conduzida por Deus nesse trecho, né? Porque Deus fala que tirou ele de Ur, né? Deus deu a ordem para ele sair de Harã, só que fala que tirou ele de Ur. Então Deus tinha colocado de alguma forma no coração de Tera essa vontade de ir para Canaã, né? A gente percebe aqui os planos de Deus sendo tecidos, sendo realizados, né? Sendo elaborados e acontecidos também, né? Realizados, melhor do que acontecidos. E vamos no 7, né? Disse-lhes mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra.
Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordens as metades, uma de frente da outra. E não partiu as aves, né? Colocou uma ave de frente com a outra. Até aí, por enquanto. Então, por isso que o título é muito sangue, porque ele teve que fazer esses sacrifícios, né? E por que ele fez isso? Na época, os contratos... Hoje a gente tem contrato em papel, né? Na época, não tinha papel, muito menos caneta, para assinar um papel. Então, os contratos eram feitos dessa forma, eles eram assinados dessa forma, né? Fazia-se isso, sacrificava os animais, fazia-se um corredor com as metades desses animais, coisa nojenta, e passava-se, os 2 contratantes, né? Passavam pelo meio, por esse corredor, né? E é assim que era assinado. E significava que aquele que não cumprisse o contrato, né, seria réu de morte, né? Ou seja, aquele que não cumprisse o contrato teria o mesmo destino do que aqueles sacrifícios pelos quais ele passou no meio, entendeu? Era assim que eram assinados os contratos. Então vamos ler agora o 17 e o 18. Né? Certo. 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu disse que as 2 partes do contrato passavam pelo corredor, certo? No texto não fala que Abraão passou, não. Só fala que passou um fogareiro. Desculpa. Fogareiro fumegante, que para mim é a mesma coisa, tudo bem? E uma tocha de fogo. Então passaram 2 coisas aí representando o próprio Deus. Então apenas Deus assinou, entre aspas, esse contrato. Abraão não assinou. E por que Abraão não assinou? Porque Deus sabia que Abraão não conseguiria cumprir esse contrato. Então Deus chamou a responsabilidade toda para ele. Ele falou: não, calma aí. Você me perguntou como que você vai saber que eu vou cumprir isso? É dessa forma aqui. A gente vai firmar o contrato que só eu vou assinar. Eu vou assinar a minha parte e a sua parte. Vou assinar a minha parte e a sua parte. Foi isso que Deus falou. Fez. É isso que significa esse trecho aí. E assim foi que Deus confirmou essa aliança, esse contrato com Abraão. Tá? Abraão sacou então que de fato Deus estava falando sério. Aquela terra seria dele e seria dada para herdeiro de sangue dele. Não seria para um escravo nascido na casa dele. O tal do Eliezer, né? Seria de sangue dele mesmo, né? E isso também significa uma figura, né, do que Cristo fez por nós. Né? Quem assina o nosso contrato com Deus é Cristo, por meio da morte dele. Ele é o sacrifício. Né? Ele percebe, ele sabia, né, sabe desde sempre, desde a eternidade, que nós não somos capazes de cumprir com nossa parte. E é por isso que ele mandou, por isso que ele enviou Cristo, por isso que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para cumprir com a nossa parte do acordo. Esse trecho de Abraão aí, essa historinha da aliança de Abraão, do contrato de Abraão com Deus, do Deus com Abraão, melhor dizendo, é uma figura do contrato de Deus com a gente por meio de Jesus Cristo. Tá? Beleza, aí já entramos agora no item 3 da sua revistinha. Tá rindo de quê? Tá rindo do quê? E Gênesis 16, 18 e 21, são 3 capítulos que ele cita aqui na revistinha, mas a gente não vai ler tudo isso não, né? A gente vai ler só algumas coisinhas.
Deus, obviamente, estava certo de que Abraão não seria capaz de cumprir o contrato dele, né? E ainda bem que Abraão não assinou o contrato, porque anos depois, um tempo depois, Abraão e Sara, eles sentiram que estava demorando muito. Essa promessa não é realizada nunca. Que coisa, faz tempo já. Pô, já tem 10 anos e não cumpriu ainda. Que coisa. Não, tá demorando demais. Vamos dar uma ajudinha. Vamos ajudar. Vamos ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Aí a ideia que eles tiveram? A ideia absurda que eles tiveram. Sara chegou em Abraão e disse assim: Abraão, por que você não tem um filho com a minha escrava, a Agar? E aí Deus vai ter cumprido a promessa. Abraão parou, pensou, um pouquinho absurdo essa ideia, mas tá bom. Bora lá, vamos fazer isso então. E fizeram. Abraão teve um filho com a escrava de Sarai, a Agar. Esse filho chamou-se Ismael, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, né? Nessa passagem. Eles esperaram 10 anos, não aguentaram esperar, falaram, vamos fazer por nós mesmos. E aí, ainda bem que ele não assinou, né? Porque ele não acreditou, né? Ele acabou a fé dele não prevaleceu sobre essa ideia. E Deus falou, não é esse aí, cara. Depois de 13 anos que esse menino nasceu, que Ismael nasceu, Deus fez outra aliança com Abraão. Está no capítulo 17 de Gênesis, a revistinha nem cita, mas ele fez outra aliança, que foi a aliança da circuncisão, né? Que é da onde deriva, é da circuncisão de que deriva o nosso batismo. O batismo que a gente faz hoje, né? Ambos, né, a circuncisão e o batismo, significam que aquele indivíduo, na época de Abraão circuncidado, né, até Jesus circuncidado, e hoje batizado, né, faz parte da família de Deus. Então é isso que significa a circuncisão. É isso que significa também o batismo. É a mesma ideia, o mesmo raciocínio, né? Abraão estava nessa segunda aliança com Deus com 99 anos já. Sara então tinha 89, né? E na ocasião da circuncisão Deus reforçou, né? Ano que vem Sara, sua esposa, vai dar à luz ao menino. E eles riram. Eles riram. Como que uma mulher estéril... Lembra que eu falei lá no comecinho que ela era estéril? Uma mulher estéril de 90 anos... Porque dali a um ano, né? Se ela tinha 89, ano que vem, 90. Então, uma mulher estéril com 90 anos seria mamãe. Eles deram risada, só pode ser um absurdo. Como que eu vou ter 100 anos ano que vem? Minha esposa vai ter 90. Rachar bico, né? Gargalhar. E um ano depois, exatamente, Sara de fato teve um filho. E eles colocaram o nome do filho deles de Isaac, sabe por quê? Porque agora eles estavam rindo mesmo, só que de felicidade, porque a promessa tinha sido cumprida, né? Finalmente tinha sido cumprida. E Isaac significa riso, porque eles riram quando ouviram essa promessa um ano atrás, e agora eles riram de alegria de novo. Então Isaac significa riso. A revista também não traz esse trecho, mas eu acho importante relatá-lo. Quando Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac, naquele teste, né, entre aspas, que Deus fez com Abraão, Abraão vai sem medo para sacrificar de fato seu filho. E a Bíblia diz que ele tinha a fé de que Deus poderia ressuscitá-lo. O menino ainda era uma criança, devia ter uns 11 anos no máximo, né? A idade de você, inclusive a sua idade quase, né? E Deus fala, sacrifica seu filho para mim. E Abraão vai ficar a ponto de sacrificar mesmo, até que Deus o impede de fazê-lo, né? E porque Abraão tinha fé de que Deus ressuscitaria aquele menino, né? Se fosse o caso, ou faria qualquer outra coisa que impedisse aquele menino de morrer, porque ele ainda ele seria a sua descendência, né? A fé dele estava fortalecida e não seria vencida mais por ideias humanas como fora
lá no caso de Agar, né? No caso de Ismael. Né? Então a fé dele estava fortalecida já nesse ponto. Então chegamos aonde queríamos. Chegamos na chegada, aí na sua revistinha. Né? Já estamos aqui, ó. Olha só, no finalzinho, que beleza. Aí temos o seguinte: demorou 25 anos desde que Abraão saiu da terra dele, lá de Harã, até receber a Isaac, seu filho. Foram 25 anos de espera até que Isaac nascesse. Demorou mais de 400 anos desde que ele saiu da terra dele, Harã, até que seus descendentes recebessem a terra prometida, os israelitas, depois do Mar Vermelho, aquela história toda. Então demorou 25 anos até que ele recebesse Isaac, seu filho. Demorou mais de 400 anos até que a sua descendência recebesse a terra prometida de fato. Demorou cerca de 2.000 anos desde que ele saiu da terra dele para receber a promessa do seu outro filho. Outro filho? O que você está falando, cara? Que outro filho? O filho que daria a ele a outra nação de que ele é pai. Este filho é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Né? E é por meio de quem nós formamos uma nação de filhos de Abraão. A Bíblia diz. Né? E por meio de quem também, Jesus Cristo, né? O próprio Abraão, porque ele creu, entrou naquela cidade celestial que ele entendeu que receberia. Lá no chamado dele, lá em Gênesis 12. Né? Que é a outra terra prometida. Né? Então, Abraão, ele acreditou, na época dele, óbvio, que ele receberia o filho, de fato, que daria herdeiros de sangue, né? E também acreditou que viria o filho da promessa, que é Jesus Cristo, que lhe daria a terra prometida, de fato, que seria por meio do qual ele receberia a terra prometida, que é a sua pátria celestial e tudo mais que a gente leu em Hebreus, né? E nós, assim como Abraão, somos peregrinos por aqui. Ele peregrinou a vida toda e nós também peregrinamos por aqui. A gente só dá de passagem, né? A gente tem que tentar fazer a vontade de Deus o mais que a gente puder, o melhor que a gente puder, né? Até que chegue o dia que nos seja concedido o prazer de entrarmos na cidade celestial que Ele nos prometeu, a nossa terra prometida, a qual receberemos porque cremos no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Fim da aula. Agora os avisos. Vocês têm que ler, eu sempre cobro, sempre falo, vocês têm que ler o roteiro da semana. Ele é importantíssimo, está aqui, ó, certo? Ele é importantíssimo. Né? A revistinha dá como sugestão também a leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan. Né? Tem um filme também desse livro aí. E é isso aí. Espero que a aula tenha sido legal. Eu sei que foi um pouco longa, teve muito texto, mas eu espero que você tenha aprendido e que você tenha na mente que obedecer a Deus e confiar e ter fé no que Ele pode fazer, porque Ele é o Deus criador do universo, qualquer coisa Ele pode fazer, dá fruto. Tá? Crer nesse Deus dá fruto. Tá bom? É isso aí, valeu, falou! Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais pra uma terra que ainda te mostrarei, longe de teu pai. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoar, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação.
Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Engrandecerei teu nome, mudarei tua história, te farei uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai do milagre, pra quem sai do providência, pra quem sai eu dou saúde e trago a existência. Tudo aquilo que não existe, pra quem sai eu faço tudo. Pra quem sai eu dou saúde, eu trago a existência. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai do milagre, pra quem sai do providência, pra quem sai eu dou saúde e trago a existência. Tudo aquilo que não existe, pra quem sai eu faço tudo. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai do milagre, pra quem sai do providência, pra quem sai eu dou saúde e trago a existência. Tudo aquilo que não existe, pra quem sai eu faço tudo. Pra quem sai eu dou saúde, eu trago a existência. Escola do mundo.